sua meta nessa atividade? Então, essa atividade, a meta de fazer a roda de conversa, de contação de história, é aproximar mais os alunos com uma atividade divertida, que é a contação de história, resgatar, né, essa atividade entre eles, porque muitos não têm mais costume de ouvir as histórias com os pais ou com os vizinhos, né? E ao mesmo tempo deixar com que eles se encantem com as histórias, que eles se divirtam, que eles consigam ter uma desinibição, né? Ou seja, ter facilidade para falar com o público, ter facilidade para conversar com o colega. E um outro objetivo é treinar a escuta. A gente precisa aprender a escutar o outro, respeitar a fala do outro, né? E no 6º ano eu vejo assim que falta muito a questão de respeitar a fala do outro, a vez do outro falar, todo mundo às vezes quer falar ao mesmo tempo, né? Eu tenho 5 e 6º anos, tem alguns que não conseguem respeitar, porque ele acha que só a voz dele tem que ser ouvida. E com essa atividade eu acho que a gente consegue resgatar uma série dessas coisas que eu falei. Você acha que os 6º anos têm muitos problemas na leitura? Eu acredito assim que a grande parte dos alunos, né, em geral, eles têm problemas para ler. Por quê? Porque a escola, geralmente a escola só trabalha a leitura de informação. Então, lê para buscar informação, lê para responder o questionário, só a leitura de informação. E raramente se trabalha a leitura para diversão, né? Que é a segunda função da leitura. Só tem 2 funções da leitura, ou você lê para buscar informações, ou você lê para se divertir. Na sala de leitura é feito um trabalho que busca essa leitura por prazer, essa leitura por diversão. Mas dentro da sala de aula isso muitas vezes é esquecido, né? Mas todo leitor maduro, ele busca também se divertir. Vou dar alguns exemplos para você. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Como um Romance, de um francês chamado Daniel Pennac. Ele fala dos direitos do leitor. E ele fala que um dos direitos do leitor, né, tem a ver também com o prazer que a gente sente em ler, em contar histórias, em compartilhar essas histórias, não é? E aí, o que acaba acontecendo? A gente lê revista, então a gente não lê revista para buscar informação, a gente folheia a revista e lê a matéria que nos interessa. A gente lê HQ porque a gente quer se divertir. A gente lê um livro porque a gente quer se divertir, não é? Muitas vezes. Então eu consigo, e isso realmente é formar um leitor. É quando eu encontro no livro um prazer, uma diversão que eu encontro também numa brincadeira. E esse é o objetivo, né? De fazer as rodas de história. Como surgiu essa ideia? Bem, a ideia surgiu assim, desde criança, a minha família tem muitos contadores de histórias, né? As minhas avós contavam histórias pra gente, a minha mãe conta história pra minha filha, as minhas tias contavam as histórias, né? Eu conto história pra minha filha. E eu fiz um mestrado que falava, o tema era sobre a formação de leitores, e a formação de leitores por meio da contação de histórias, né? Então, na verdade, eu sempre tive essa ideia de estar contando história para os alunos, de estar falando. E como eu tenho lido muito material da prefeitura que fala da questão da brincadeira, do 6º ano, né? Que o 6º ano ainda é criança, que a gente tem que aproveitar essa infância. Então, eu tive a ideia de fazer as rodas de conversa, para trabalhar também a oralidade, que é uma coisa que eu comecei a refletir, porque nas aulas de português, a gente não trabalha muito oralidade, expressão oral, né? A gente trabalha mais a escrita, a leitura, quando a gente faz oral, é a leitura de um livro em sala de aula, mas a gente não deixa a espontaneidade, né, da oralidade aparecer nas atividades. E como eu estava lendo sobre a infância paulistana, sobre o ciclo interdisciplinar, né, aí eu comecei a refletir também que eu poderia unir isso na minha aula. E foi muito surpreendente os resultados, né? Por exemplo, teve um aluno que é um excelente contador de história. Ele não leu o livro, mas ele inventou uma história na hora. Eu percebi que ele tinha inventado a história na hora, mas a história dele prendeu a atenção de todo mundo, foi assim muito divertida, e depois a gente conversou sobre a questão de ler o livro ou não ler o livro. Depois teve um outro aluno de uma outra sala que começou a contar histórias familiares, e a sala gostou muito disso, né? Foi muito empolgante, a gente até deu continuidade à atividade, dizendo assim, nós vamos
fazer pelo menos uma vez por mês essa roda de conversa, né, essa roda de contação, e que podem ser trazidos para a roda essas histórias de família, porque na verdade a contação de história tem a ver com isso, né? E essa contação de história também ela faz parte do caderno de apoio de vocês. Então lá a gente tem que trabalhar os contos e os causos. Então unir o útil ao agradável. Você acha que você pretende ter mais atividades com esse título dos alunos? Então, como eu disse, combinei com os alunos para tentar fazer pelo menos uma vez por mês uma tarde de contação de histórias, né? Eu treino a contação de histórias, então eu acho que a gente pode fazer mais algumas atividades assim. E em relação às brincadeiras, à infância, eu tenho um projeto entre o segundo e o terceiro bimestre, que eu já conversei com o professor de história, o professor Atos, e nós vamos fazer o resgate de brincadeiras antigas, né? Conversei também com o professor Gilberto, que está com outra sala da história. Então a gente vai ter que ouvir mais histórias dos nossos familiares para contar as nossas próprias histórias, né? E isso fazendo disso um brinquedo, fazendo disso um momento de diversão e também um momento de aprendizagem. Você acha que na escola deveria ter um diário para ajudar na língua portuguesa? Sobre interpretação e leitura? Sou suspeita para falar disso, eu gosto muito de teatro, né? A minha formação, quando eu tinha a idade de vocês, nós montávamos muitas peças de teatro. Isso eu acho importante, porque a escola ela trabalha muito com a questão do cognitivo, só escrita, 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 escrita. E o teatro ele vai proporcionar outras maneiras de você aprender. Então ele tem a movimentação corporal, ele tem a questão do cenário, a questão da sonoplastia, a questão da autoria dos textos, né? Teve um projeto que eu fiz há uns 4 anos atrás, de teatro aqui na escola, em parceria com uma ONG que veio aqui apresentar, e foi muito, muito interessante, porque os alunos criaram as peças, ficou tão interessante que eu conversei lá na minha outra escola do estado. Lá geralmente a gente usa o palco do céu Vila Rubi. E a diretora concordou, e o diretor daqui também concordou, e eu levei os alunos daqui do Teodomiro para fazerem as apresentações no céu Vila Rubi, no período da manhã e no período da tarde, para a escola que eu dou aula no estado, que é o Heitor Villa Lobos. E eles acharam assim muito interessante, foi uma interação entre as duas escolas muito boa. Por quê? Primeiro, porque os alunos da escola do estado conseguiram perceber a questão assim, como o teatro tinha envolvido os alunos aqui da prefeitura e como isso foi bom para eles, né? E ao mesmo tempo, como vocês têm só até o 9º ano aqui, eles perceberam assim que na escola do estado tinha muitas coisas diferentes, o ensino médio, eles gostaram da escola, alguns que estavam estudando aqui no Teodomiro acabaram indo estudar comigo lá, né, no Maestro Heitor Villa Lobos. Foi uma interação muito, muito gostosa, que eu acho que marcou a vida dos alunos e marcou a minha também. Se você não fosse professora de português, você seria professora de outra matéria? Uma curiosidade. Então, curiosidade. Na verdade, assim, quando eu era criança, eu achava que eu ia ser um monte de outras profissões, né? Mas a minha mãe falava que eu ia ser professora porque eu estava sempre ensinando meus colegas. E aí um dia eu parei na minha vida, quando eu já estava assim, jovem, né? E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Eu preciso descobrir o que eu gosto de fazer. E eu comecei a pensar e descobri que eu gostava de ficar na escola. Então eu resolvi ser professora porque eu amava a escola, estava sempre dentro da escola. Se eu não fosse professora de língua portuguesa, provavelmente eu seria professora de matemática. Por quê? Né? Sempre gostei das duas matérias. A complicação da matemática é que geralmente quem faz exatas, matemáticas, tinha que ser boa em química, em física. E eu não sou boa em física, é uma matéria que eu não curto muito, sabe? Então, eu optei por língua portuguesa porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de aprender línguas diferentes, línguas novas. E aí eu acabei me tornando professora de português. Não me arrependo, eu amo essa profissão. Agora a gente está para entrevistar a Ana Beatriz sobre a contagem de histórias.
Ana, você gostou dessa atividade? Gostei, porque foi minha primeira atividade e eu gostei bastante porque também incentiva as crianças a ler livros e bastante histórias. Alguém da sua família conta histórias de família pra você? Quem? Por incrível que pareça, a família toda. Você acha que se educa melhor? Por quê? Eu acho que educa melhor e as crianças aprendem mais a contar a história e também elas podem brincar dessas coisas, porque bastante criança gosta de brincar e elas ensinam mais crianças ainda a ler história. Do que você mais gostou dessa atividade? Eu gostei das histórias. Só isso. Se você pudesse escolher um lugar para onde a contação de histórias ocorreria, que lugar seria? Seria uma pracinha cheia de árvores, bem bonito. As crianças ficariam em roda e cada uma contava uma história. Obrigada. De nada.